Então vamos falar sobre qual que é o processo de criação de uma associação privada e também de gestão ou eleição de quem vai dirigir aquela associação. E qual que é a diferença de uma associação para outros tipos de pessoas jurídicas, mais especificamente empresas, né? Pessoas jurídicas com finalidade econômica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, a natureza jurídica de empresas, sociedades empresariais é diferente da natureza jurídica de associações. Tá? E na prática, e que é o fundamento para essa diferenciação jurídica, qual que é a maior diferença? É que as empresas, as sociedades empresariais, elas têm finalidade lucrativa. Elas são uma espécie de escudo para as pessoas físicas poderem operar na economia de certa forma com uma maior segurança, sem expor diretamente o seu patrimônio pessoal aos riscos dos negócios. Já a associação, como o próprio nome completo diz, é uma associação sem fins lucrativos. Ela vai ter normalmente como objeto social atividades que têm mais um cunho social, não um cunho econômico. Portanto, isso, além de diferenciar na sua atividade, também vai gerar diferenças quanto à sua formação, ao procedimento que a lei determina para que se crie uma empresa ou se crie uma associação. Para se criar uma empresa, em regra, uma pessoa jurídica no formato de sociedade, em regra, se pressupõe que você celebre um contrato. Esse contrato tem o nome de contrato social. Ele pode ser um contrato unilateral, só você como representante daquela empresa e só você, portanto, como sócio. É uma sociedade empresarial unilateral. Pode ser com mais uma ou uma pluralidade de pessoas, que vão ser os seus sócios. Você celebra, portanto, um contrato social. Esse contrato social tem que ser feito de acordo com os requisitos do Código Civil e você leva isso para registrar. Onde que se registra um contrato social? Na Junta Comercial do Estado. Tá? Então guardem isso. Um contrato social, para se abrir uma empresa, tem que ser registrado na Junta Comercial do Estado. Cada estado da Federação Brasileira tem uma junta comercial que tem as suas representações nos municípios, mas a competência de gestão, de registro é do Estado. Muito bem, uma vez que você registra o contrato social na Junta Comercial do Estado, se constitui a personalidade jurídica para aquela pessoa, para aquele ente. Em seguida, você vai ter a inscrição dessa pessoa jurídica agora perante a Fazenda. E aí é onde se gera o número do CNPJ, que é correspondente ao CPF das pessoas físicas. Certo? Muito bem. Agora, associação privada. Qual que é o processo de abertura de uma associação sem fins lucrativos, uma associação privada sem fins lucrativos? Diferente da empresa em que se celebra um contrato social, a terminologia agora a ser usada é a de um estatuto social. Então, uma associação ela tem um estatuto. Esse estatuto também tem que cumprir diversos requisitos determinados ali pelo Código Civil. Tem diversas outras legislações especiais que podem ser aplicadas na confecção desse estatuto, depender da finalidade daquela associação. Por exemplo, se é uma associação que vai ter uma atuação muito forte na promoção da saúde em parceria com o Estado. Você pode aplicar ali no contrato social alguns dispositivos das leis do terceiro setor que vão possibilitar que ela seja qualificada como uma OCIP e com essa qualificação, que é outorgada pelo Estado, ela consiga celebrar convênios com o Estado
e receber verba pública. Então, é uma associação privada que vai prestar um serviço que, à primeira vista, seria público e vai receber para isso verbas públicas. Então, uma vez confeccionado o Estatuto Social, também tem que ser levado a registro, mas dessa vez não numa junta comercial, e sim num cartório de registro de pessoas jurídicas. A gente sabe que existem diversas naturezas de cartórios, a gente vai conversar sobre isso em outra oportunidade, mas um dos tipos de cartórios é o de registro de pessoas jurídicas. Feito então esse registro no cartório, da mesma forma que a empresa se constitui a personalidade jurídica e também em seguida se faz inscrição perante a Fazenda para fins de se gerar o CNPJ. Está constituída então a associação privada. Vamos deixar de lado a questão das empresas, é mais a título de lembrança e de comparação. Vamos falar especificamente sobre associações. Uma associação privada sem fins lucrativos, justamente por não ter fins lucrativos, necessariamente deve ter atividades, finalidades que não visem a obtenção de lucro e que, portanto, tenham um caráter social preponderante. Então, isso significa que ela não vai movimentar dinheiro? Longe disso, muito pelo contrário. Existem centenas de associações que movimentam muito, mas muito mais dinheiro do que algumas empresas, que muitas empresas, inclusive. A diferença é que esse dinheiro que é movimentado, por mais que sobre, eventualmente, pela sua atividade, ele nunca vai ser distribuído para pessoas físicas. Ele sempre, necessariamente, tem que ser aplicado novamente na própria associação e de acordo com as finalidades daquela associação. Tá? Certo. Outra diferença, vamos recapitular a questão da empresa. A empresa, ela tem normalmente sócios, ou um sócio. Já a associação tem associados, tem membros associados. Os sócios de uma empresa são escolhidos com base na affectio societatis. O que é isso? Na afeição, no gosto que um tem pelo outro, no apreço, na confiança que um tem pelo outro e na vontade que um tem de ser sócio com o outro. E aí, em cima disso, que eles celebram um contrato social e abrem a empresa para trabalharem juntos, perseguir um objeto social. Já a associação, que não tem sócios, ela tem como direção alguns órgãos. Para a associação existem alguns órgãos que vão ser responsáveis por fazer a direção dessa pessoa jurídica, tomar as decisões em nome da pessoa jurídica, representar essa pessoa jurídica, tanto em juízo quanto fora de juízo também. E a lei também prevê, o Código Civil também prevê um procedimento para que sejam eleitos, que sejam escolhidos esses integrantes dos órgãos de direção das associações. Em regra, pelo Código Civil, necessariamente uma associação tem que ter pelo menos uma diretoria e um órgão de fiscalização das contas dessa diretoria, na praxe chamado de Conselho Fiscal. E um órgão que toda associação tem, necessariamente, é a Assembleia Geral. É o órgão máximo da associação. Por que todas as associações têm? Porque a Assembleia Geral nada mais é do que a materialização de um órgão na forma de um evento. E que evento é esse? A reunião de todos os seus associados. Então não é um órgão permanente, um órgão que existe. É um órgão que, quando os membros associados se reúnem em um evento denominado, chamado de Assembleia Geral, é constituído também naquela mesma oportunidade, como uma ficção jurídica, o órgão Assembleia Geral,
que vai ter poder de decisão e vai ter competências de delimitar assuntos, até alterar o próprio estatuto social e assim por diante. Sobre o procedimento de escolha desses órgãos. Pelo menos o órgão de direção, que a gente costuma chamar de diretoria executiva, ou algumas associações criam também um conselho executivo ou um conselho de administração, deve haver uma espécie de processo eleitoral. Por quê? Porque os membros associados daquela instituição têm o direito de se candidatarem, de se proporem a atuar na direção daquela associação. Ele é um membro associado, ele tem o direito de algum dia querer influenciar de uma maneira maior nos direcionamentos da instituição e votos, decisões de questões, enfim, que não só como membro associado, que não só votando. O membro associado ele tem o direito de votar nas assembleias, influenciar nos assuntos, mas não corriqueiramente, diariamente, como um indivíduo que, por exemplo, é o presidente da associação. Então, o estatuto vai delimitar qual é o procedimento para se fazer a eleição dos dirigentes daquela associação, também de acordo com o que é previsto no Código Civil, e os membros vão, então, se inscrever, se candidatar durante esse processo eleitoral. Esse processo eleitoral normalmente é iniciado pela própria diretoria executiva que está ali em atuação, ela está exercendo um mandato, ela foi eleita e está exercendo um mandato. No final desse mandato, ela abre um novo processo eleitoral para o próximo, assim como acontece na macropolítica do Estado, né? As eleições de presidentes, enfim. É publicado, então, um edital de convocação do processo eleitoral. Nesse edital de convocação vai estar replicado e até mais detalhado o procedimento desse processo eleitoral, quais vão ser as etapas, as regras de inscrição, de votação. Os indivíduos interessados vão se inscrever de acordo com aquele edital, de acordo com o estatuto, de acordo com o Código Civil, tudo sempre em consonância. Vai haver uma Assembleia Geral para que seja feita a votação, todos os membros se reúnem, votam na chapa ou nos indivíduos, se a candidatura for individual, que preferirem, e elegem os novos integrantes da próxima gestão que vai dirigir a associação. Tá? E, obviamente, que para se formalizar todo esse procedimento, existem documentos. Né? O que é formalizar? É tornar algo que existe parte ou conteúdo de algo registrado, palpável e, portanto, dotado de formalidade. Colocar isso dentro de uma forma. A gente já viu que a primeira formalidade a ser observada é aquela que está prevista no Estatuto. A segunda formalidade é a delimitação das regras do processo eleitoral. Vai estar no editalzinho de convocação. Esse edital de convocação vai determinar que as partes vão se inscrever e vão ser eleitas em uma Assembleia Geral, em uma votação. Portanto, tem que ter uma convocação dessa Assembleia Geral. Quando ocorrer essa Assembleia Geral, tem que haver uma ata descrevendo o que aconteceu e quem foi eleito naquela Assembleia. Junto com a ata, tem que ter a comprovação de quem estava presente e que efetivamente votou e que decidiu por aquele conteúdo que está constando na ata. Portanto, tem que ter uma lista de presença dos membros que estavam nessa Assembleia Geral, que votaram. E, depois disso, tem que haver um ato ou um documento que vai comprovar a posse da nova diretoria. Na maior parte das vezes, a gente faz isso na própria Assembleia de eleição. Né? Logo após eleitos, eles já tomam posse e se tornam, né, de imediato, os novos dirigentes da associação. Certo?
o que é importante aqui, além de tudo que a gente conversou, o que é o destaque. É vocês entenderem que para todo esse procedimento há documentos que formalizam etapa por etapa. Esses documentos normalmente são confeccionados ou recebem a orientação para a confecção de advogados. É aí que a gente atua. Então, não é raro que associações nos procurem para falar o seguinte: quero contratar vocês para que vocês façam o processo eleitoral para a próxima diretoria, para a próxima gestão dessa associação. Então, a gente vai, estuda o estatuto, vê quais são as regras, redige, confecciona o edital de convocação, acompanha as inscrições, recebe as inscrições, expede a convocação da Assembleia para votação, acompanha e assessora na Assembleia, assessora na redação da ata, ou até mesmo a gente redige a ata da Assembleia, confere lista de presença, mantém ali junto e depois reúne isso tudo e deixa pronto para ser registrado no cartório, porque uma vez eleita uma nova diretoria, toda essa documentação que deu fundamento para essa eleição tem que ser registrada também no cartório. E a gente pega e leva no cartório, dá toda a assessoria e faz esse registro.